Bom dia, colegas, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje vamos falar do Kurdistão. Nome parece familiar, não é? Mas não se engane. Este não se trata de nenhum dos países do miolo da Ásia cujo nome termina com estão. O Kurdistão é justamente o país que os curdos pleiteiam criar. Mas espera aí, quem são os curdos e onde vivem? Isso e muito mais nós vamos ver agora neste vídeo. Começando pelo início, os curdos são uma subetnia caucasiana, presente principalmente em alguns países do Oriente Médio. Não se sabe ao certo quando surgiram, mas provavelmente vieram de uma miscigenação de diferentes povos mais antigos no Oriente Médio, como os medos, armênios, persas e turcos. Sabe-se que os curdos conquistaram a cidade de Nínive, no Iraque, em 612 a.C., e, posteriormente, em 550 a.C., são dominados pelos persas. Sua história começa a se complicar de vez em 1639, quando seu território é repartido entre o Império Persa e o Império Otomano. A partir daí, o território do Oriente Médio, principalmente a parte que envolvia os lugares onde os curdos viviam, virou um verdadeiro bolo de festa, no qual as potências que estão na festa ficam constantemente mudando de decisão sobre quem fica com cada pedaço. Um dos principais momentos nessa partilha foi no pós-Primeira Guerra, especificamente em 1920, na qual o Kurdistão quase foi viabilizado com o Tratado de Sèvres, um acordo de paz que dividiu o Império Otomano, além de estender o território da Armênia e criar um Estado curdo. Entretanto, em 1923, esse foi substituído pelo Tratado de Lausanne, por causa de interesses britânicos. Com isso, foi negada a criação do Kurdistão. Com esse tratado, a partir de 1924, começam a ser oprimidos e marginalizados pelo novo regime turco. Em 1946, também tiveram outro ponto alto, a República de Mahabad, que chegou inclusive a ser reconhecida pela União Soviética, mas logo foi dominada pelo Irã. Ao todo, estima-se que existam 30 milhões de curdos em todo o globo, sendo a quarta maior etnia do Oriente Médio. Se você é um daqueles que ainda não sabiam quem eram os curdos no início do vídeo, deverá estar assustado ao saber que existem esse tanto de curdos no mundo. Muito provavelmente estará inclusive se perguntando por que nunca ouviu falar de nenhuma figura histórica curda, ou até mesmo sobre o próprio povo. Isso ocorre por dois motivos: são lembrados por sua nacionalidade ou região, e não por sua etnia em si. De exemplos, podemos destacar o sultão Saladino, conhecido por suas lutas nas cruzadas. Apesar de grandes etnicamente, os curdos nunca chegaram a possuir um território próprio e, em grande parte de sua história, foram perseguidos por líderes das regiões onde viviam, justamente por serem curdos. Essas nações eram e ainda são, em sua maioria, totalmente contra a formação do Kurdistão, principalmente pelo fato das terras reivindicadas serem ricas em petróleo. A luta pela libertação do Kurdistão ganha força com a formação, em 1972, do PKK, Partido dos Trabalhadores Curdos na Turquia, surgindo como um sindicato, que, anos mais tarde, se tornaria um partido de defesa à formação do Kurdistão, sendo este, hoje, o movimento político curdo mais importante. Filiado ao PKK, temos as Forças Peshmerga do Kurdistão, conhecidas pela enorme porcentagem de mulheres participantes, existente desde 2003, durante a Guerra do Iraque, na qual desempenharam um papel ativo na missão da captura de Saddam Hussein, juntamente das forças americanas. Já em 2004, eles capturaram um líder da Al-Qaeda, o Hassan Ghul, que revelou a identidade do mensageiro de Osama Bin Laden, o que posteriormente levou à Operação Neptune Spear e à morte do próprio. Os armamentos utilizados pelo Peshmerga são bastante limitados, devido às restrições de Bagdá e pelo fato da região do Kurdistão não ter a sua soberania reconhecida internacionalmente. Em 2003, com a deposição de Saddam Hussein, as esperanças do povo curdo reacenderam, e algo parecido ocorreu em 2014, quando Fawd Massoum, um curdo, assumiu o poder no Iraque, trazendo assim um pouco mais de representatividade aos curdos. Esses e outros fatores foram decisivos na luta dos curdos contra o Estado Islâmico, que, a partir de 2015, começa a perder alguns de seus territórios conquistados.
Atualmente, a vida dos curdos não é fácil. Além de serem perseguidos pelos governos da Síria e Turquia, eles ainda lidam constantemente com o Estado Islâmico, que os persegue e luta por territórios que os curdos reivindicam. Inclusive, a maior fonte de renda do Estado Islâmico vem com a venda de petróleo de território curdo. A situação piora ainda mais após a decisão do presidente americano Donald Trump de romper com o apoio aos curdos e retirar as tropas americanas da região. Porém, essa decisão não parece ser definitiva, vista que diversas pessoas, inclusive republicanos, repudiaram essa decisão. Além disso, o presidente americano que assumirá em 2021, Joe Biden, se mostrou completamente contrário a esta decisão, indicando que, quando assumir, irá possivelmente retroceder essa decisão. De todo modo, o que indica que as coisas vão voltar a ser como eram há alguns anos atrás, com os curdos exprimidos de todos os lados, porém com a ajuda das grandes potências ocidentais chegando de paraquedas. Vale ressaltar que na história não há bons e maus, há interesses, principalmente quando falamos dos Estados Unidos, e na questão curda não é diferente. Nos territórios reivindicados por curdos, há uma grande presença de petróleo, que obviamente atrai os Estados Unidos. A parceria também é interessante, pois mantém mais uma aliança no Oriente Médio, dando apoio a Israel caso necessário. Entretanto, outro fator muito importante é o Estado Islâmico, ou ISIS, um dos maiores inimigos americanos atualmente. Com essa parceria, o ISIS iria se enfraquecer, tendo que enfrentar um Peshmerga bem mais militarizado, tecnológico e apoiado, além de evitar problemas de refugiados curdos que fogem da perseguição do Estado Islâmico indo em direção à Europa. Apesar de parecerem os bonzinhos e injustiçados de toda a história, o PKK e outros grupos de libertação, em algumas situações, utilizam do terrorismo em favor de suas reivindicações. Falamos tanto desse tal de Kurdistão, que na realidade nem existe. Mas se existisse, como seria isso? Nós decidimos criar uma realidade alternativa, no qual o Kurdistão é criado, baseada no que já ocorreu e pode ocorrer. Em 2021, o governo turco faz uma investida contra as tropas curdas, buscando expulsar alguns grupos políticos da causa da libertação da região. Porém, esta operação foi fracassada. O Peshmerga conseguiu resistir e avançar mais alguns quilômetros no território turco. Com a derrota ao Peshmerga, restou a Recep Tayyip Erdogan conceder as reivindicações dos Estados Unidos para a criação do Kurdistão. Logo, em 2022, foi feita uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, que definia a criação do Kurdistão, inicialmente com um amparo paternal dos Estados Unidos. O território definido foi o norte do Iraque e uma parte leste da Turquia. Em resposta a essa decisão, o Estado Islâmico ataca a embaixada dos Estados Unidos no Iraque. As tropas iraquianas tentam proteger o edifício, porém os estragos ainda assim ocorrem. Apesar do clima vitorioso para os curdos, o Estado Islâmico está extremamente descontente com essa ação, e alguns vídeos divulgados pelo próprio ISIS indicam que irão focar seus esforços para tentar derrubar o novo governo e recuperar as reservas de petróleo. Após 2 anos da institucionalização do Estado curdo, as agitações não acabam. O Estado Islâmico continua tentando derrubar o governo de Fawd Massoum, atual presidente do Kurdistão e antigo presidente do Iraque. Apesar da tentativa, o ISIS parece cada vez mais estar recuando em direção à Síria, em função da ação Peshmerga em conjunto com o governo iraquiano. Fawd Massoum disse em um pronunciamento oficial que agora pretende focar em políticas de reurbanização das cidades que foram destruídas em confrontos com o Estado Islâmico, além de ações de estímulo à indústria e à economia, visando diminuir os impactos econômicos da guerra e melhorar o desenvolvimento do país. Esse foi um dos milhares de cenários imagináveis em uma suposta criação do Estado curdo. Não tem como saber ao certo o que vai acontecer, nem se vai acontecer, mas é no mínimo intrigante imaginar um cenário com tantas mudanças. Enfim, pessoal, é isso. Mas e você, o que acha dos curdos? Acha que deviam possuir um território próprio? Tem alguma ideia para resolver essa questão? Essas são perguntas que podem ficar ao seu cargo. Então, manda aí. Fala tudo o que pensar aí nos comentários. Quem sabe a gente não encontra algum potencial diplomata por aqui. De todo modo, agradecemos sua atenção e até a próxima.
Bazinga!